Paulo, o Fiuza falou muita coisa que eu queria falar já, mas eu vou por um outro caminho para ser complementar, então. Primeiro ponto, aceitando sua provocação e como liberal, sim, o MEC deveria deixar de existir, né? Eu não gosto de um Ministério da Educação centralizado em Brasília que define um monte de coisas e diretrizes e tudo mais em relação ao ensino público no país inteiro. Eu acho que ensino público é algo que deve ser muito mais local e o financiamento por meio de voucher, de vale educação para famílias mais carentes. Mas a escolha sempre da família, né, dos pais, e, de preferência, a oferta desse ensino sempre privada, particular. Então, o MEC me desagrada profundamente. 300 mil funcionários, né, é uma máquina gigantesca, um negócio incrível, que atrai moscas e parasitas do lado da corrupção e que atrai também doutrinação ideológica, porque afinal de contas, quem é que não quer, na figura do ex-ministro Renato Janine Ribeiro, conquistar as mentes e os corações dos jovens, né? Então, a disputa ideológica coloca o jovem, né, desde a mais tenra idade nas escolas, depois até nas universidades, como alvo essencial aí de quem quer manipular, de quem quer doutrinar, e eu não acredito que exista vácuo de valores aqui. Então isso é uma filosofia que vem desde o John Dewey, por exemplo, nos Estados Unidos, e que seduziu muitos pedagogos e educadores no mundo inteiro, é a ideia do ensino objetivo e imparcial, né? Uma máquina de transmitir conhecimento seria até uma coisa utópica interessante e que na prática não existe isso. Você tem ali algum arcabouço de valores, de visão de mundo que vai sempre estar presente. E, na verdade, acho que tem cada vez mais conservadores americanos se dando conta disso, que ao caírem nessa narrativa do ensino isentão, deixaram o caminho todo livre para os doutrinadores comunistas, progressistas, né, como o próprio Dewey. Então, na verdade, hoje em dia o que a gente vê nas escolas e universidades é um antro de doutrinação ideológica e de transmissão de desvalores que são essas ideologias da esquerda, né? Ideologia de gênero, política identitária, vitimismo, blá blá blá, capitalismo malvado, empresário explorador e por aí vai. Isso é o que está espalhado, pulula em tudo que é sala de aula e todo mundo sabe disso, né? A participação dos sindicatos é muito forte, os sindicatos de professores são muito fortes aqui nos Estados Unidos também, né? E 99,9% de todas as doações vão para o Partido Democrata, para a esquerda. Que coincidência, né? Claro que não. No Brasil nem se fala. Os sindicatos todos são extrema esquerda e a gente sabe os partidos que atuam dentro das salas de aula, né? Não são nem o PT e o PSOL, é coisa ainda mais hardcore, né? PSTU e companhia. Então, é óbvio que isso aí virou um antro, tem carreirismo, para o cara subir na carreira, ele precisa bajular o que está em cima, e o que está em cima é um marxista, né? Então, basta dar um exemplo para ilustrar o que todo mundo sabe, né? O reitor da UFRJ, o ex-reitor Roberto Lerrer, assumiu literalmente vestindo o boné do MST, né? Que você, Paulo, conheceu um pouquinho mais a fundo na sua experiência de campo, né? E sabe que é um troço bem é um troço bem pesado, né? E que tem antes que eu me esqueça, Paulo, não, se segura, antes que eu me esqueça, que por sua vez tem o braço deles de ensino, né? E aqui ensino, por favor, entre muitas aspas, né? O MST tem a escolinha do campo, tem lá as máquinas de doutrinação para crianças nos assentamentos, para repetir que a Revolução Comunista Cubana é maravilhosa, né? Então é isso que eles querem fazer de forma mais abrangente, né, em toda a cadeia de ensino nacional. Então, o MEC tinha que ser extinto. Dito isso, ele existe, o governo assumiu, não vai conseguir acabar com o ministério, então tem que colocar gente lá para tentar segurar um pouco essa questão da doutrinação. Daí veio talvez o Ricardo Vélez e depois o Weintraub, e também a questão da corrupção, né? Acho que a ideia era essa. O Milton Ribeiro ali, associado aos pastores, uma visão mais conservadora para fazer frente a esse ataque progressista nas escolas e tudo mais. Qual é o problema disso? O problema disso é que as moscas continuaram circulando em torno disso, né, do FNDE e companhia, porque é muita grana, é muito dinheiro. E, de novo, aqui eu acho que tem um problema sério de narrativa que
do lado da imprensa, do consórcio militante, é deliberado, e do lado de alguns bolsonaristas é ingênuo, que é a ideia de que não há nenhum caso de corrupção na máquina pública federal. A União, Brasília está livre de corrupção. Isso é mentira. Alguns bolsonaristas já tentaram vender talvez essa ideia de maneira equivocada, e a imprensa pega qualquer indício ou caso que pode ter uma fumacinha na máquina pública para repetir a narrativa, né, de que este governo também tem corrupção. E aí o intuito aqui está muito claro, transparente, cristalino. É melar o jogo, é embaralhar as cartas e dizer: tira a equação, a ética da equação política e eleitoral. Não pode mais trazer à tona os escândalos comandados pelo PT e por Lula no seu governo. Então, é a ideia clara de misturar tudo, né? Quem quer misturar tudo, quem quer falar assim, não, a minha sogra, no passado, eu soube que ela pagou uma cervejinha para o policial porque ela foi pega estacionando em lugar indevido. Então, ela não pode mais criticar o estuprador de crianças, o homicida e tudo mais. Quem vem com um discurso desse, você sabe o que ele está querendo, né? E essa sogra deveria tomar muito cuidado em aceitar um cafezinho dessa pessoa. Então, assim, é óbvio que o intuito aqui é dizer, não, se o MEC ainda tem algum problema, é óbvio que o Bolsonaro não pode mais falar do Lula, tira a equação ética da equação, da pauta, e vamos falar de outras coisas. Vamos lembrar que tinha comida na mesa no começo do governo do PT e dane-se que era o fator China, commodities e blá blá blá, porque o povão não vai entender isso. Então, é um esforço deliberado de avacalhar o jogo, de fingir e ignorar que o PT comandou o maior esquema de corrupção do país de maneira deliberada, de dentro do Palácio do Planalto, chamando os seus comparsas para a divisão do butim, para participar com eles da pilhagem da coisa pública. Isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro de hoje. Qualquer um vê isso. Agora, alguns pastores podem ter aproveitado essa narrativa de resistência à doutrinação comunista. Alguns religiosos podem ser oportunistas e picaretas e estarem com esse discurso para se aproveitar disso e se aproximar de governo e ter esquemas. É óbvio. Aliás, é o óbvio ululante. Não tem a menor dúvida disso. Poxa, não me diga que existem pastores picaretas, né? Ou existem médicos picaretas, advogados picaretas, jornalistas picaretas, nem se fala, né? Prostitutas, penas de aluguel e por aí vai. Então, em toda a profissão, existem indivíduos que não prestam, que não valem nada. Isso não poderia ser diferente no ambiente religioso, né? Que mexe ali com valores mais profundos, elevados, com visão de mundo, com fé, crença essencial e por aí vai. Então, é óbvio que pastores devem ter visto ali a figura do Milton Ribeiro e falado, opa, isso aí parece um cara meio ingênuo, meio bonachão, vamos colar nele e se aproveitar disso. Me parece, Paulo, e eu não quero ser leviano em nenhuma acusação e nem também inocentá-lo previamente. Pode ser que ele tenha participado de alguma coisa. As investigações vão dizer. O que temos até aqui não leva a crer isso. Porque aqueles áudios que usaram como uma bomba, eu tive a oportunidade de comentar durante o vazamento, né? E o que me pareceu foi uma conversa pouco republicana, indevida, né? Mas muito mais ingenuidade do ministro do que qualquer coisa, porque aquela história do o fulano de tal fala em nome do governo, isso é de praxe, o próprio ex-ministro Ricardo Salles cansou de lembrar isso, né? É de praxe em Brasília. Figuras que você recebe ali para despachar ou para conversar e tudo, e que você acende velas para o ego, né? Que você faz uma massagenzinha na vaidade, porque é interessante. Não, esse é fulano aqui, esse manda em Brasília. Ó, esse cara aqui falou, escuta, hein? O presidente está com ele. Isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Muito menos o cara que diz isso. Não, eu falo em nome do presidente. Aí pior ainda. Aí é pior ainda. Né? Aí é o que mais tem para tentar tirar proveito de network, né? Ou até mesmo pseudo-network. Então, o que temos até aqui são denúncias de prefeitos que não apresentaram provas, né? E que áudios que são comprometedores do ponto de vista ideal republicano.
mas que não provam prática de corrupção. Agora, mesmo que houvesse a corrupção, e repito, é óbvio que deve continuar existindo não só no MEC, mas em vários ministérios, e em várias estatais, e em várias camadas da coisa pública, porque estamos falando de um Leviatã que controla 40% do PIB, e que, historicamente, é só corrupção, basicamente, né? É óbvio que existe. Então, o próprio presidente deveria tomar cuidado quando ele fala não há corrupção em meu governo, o que ele quer dizer com isso? Para não levar bolsonaristas a concluírem algo que é ingênuo. Não existe mais nenhum escândalo no governo inteiro, no executivo inteiro. Não é isso. O que ele está dizendo é que ele é intransigente com essas práticas, que a escolha dos ministérios foi técnica e não divisão de feudo partidário para caciques roubarem, e que se alguma coisa aparecer, ele vai liberar a investigação e que seja punido quem praticou mal feito e desviou recurso. Agora, a imprensa criou uma narrativa, e aí vem essa cambada de oportunista, sócios, comparsas, portanto, do Lula, da quadrilha do PT, vem essa turma fingir que está preocupada com questões éticas e escândalos de corrupção no MEC. Claro que não. Isso não engana mais ninguém. Eles querem, primeiro, CPI para palanque eleitoreiro. Você perguntou se acha que sai. Bom, o Randolfo Rodrigues, essa quinta-feira, já tuitou que teve com o Rodrigo Pacheco, que é cá entre nós um banana que tem lado também, né, que na hora de proteger ministros do Supremo faz de tudo, que já pensou em sair candidato de oposição ao governo, mas não conseguiu vingar essa aposta, e que está boicotando o governo. Então o Rodrigo Pacheco teria sinalizado, segundo o Randolfo Rodrigues, que vai ter a CPI. Eu acho que sai. E aí vai ser, obviamente, mais um palanque eleitoreiro para alimentar narrativas. Isso porque, lembrando, conseguiram assinaturas quando teve a prisão do ministro. Só que, como ficou claro no dia seguinte, com o desembargador Ney Belo, né, a decisão do juiz foi esdrúxula, carece de fundamento. Quer dizer, prendeu porque bateu um dinheiro na conta dele, mas podia perguntar a ele antes. Tinha lá documento de carro vendido. Então, quer dizer, foi um ato político. Na minha opinião, a decisão do juiz ali foi politizada. E gerou o quê? A fumaça toda que os oportunistas queriam. Então, no dia seguinte, a prisão caiu e os oportunistas mantiveram a narrativa, porque eles não estão preocupados com fatos ou com investigação. Eles querem narrativa e palanque eleitoreiro, como fizeram na CPI circense da Covid. Então, de novo, vão conseguir. O problema para eles é que a CPI sabe como começa e não sabe como termina. Na CPI da Covid, fizeram de tudo para blindar o Covidão. O consórcio Nordeste, os comparsas da própria esquerda, né, em relação a escândalos de corrupção. Nessa, será que vão conseguir? Não sei. Tem escopo definido, mas você nunca sabe, né? Uma denúncia aparece, uma coisa aqui, outra lá, e aí você pode puxar pela capivara, né, o que acontece no MEC. E aí eu acho que vai ficar muito feio mesmo para a turma do PT.